Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta mais uma vez com o nosso canal, com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos dar início à última parte para vocês do vídeo sobre os pleiadianos. E assim a gente poder encerrar aí a parte dos pleiadianos na história, a quinta cabeça da besta do Apocalipse, e podemos passar adiante para os filhos de Órion. E no vídeo de hoje a gente vai falar, nós vimos aí no vídeo passado, vocês viram aí a live onde uma pleiadiana chamada Shelly-Ann canalizou através da Mônica Medeiros algumas mensagens em uma live falando aí sobre coisas que acontecerão, sobre o que nos espera aí nos próximos anos. Então, se vocês conseguiram, vocês pescaram aí as mensagens subliminares dessa live, desse vídeo, né? Com tudo que eu já expliquei para vocês, eu acredito que se vocês prestaram bastante atenção nas entrelinhas, vocês puderam pescar aí algumas mensagens subliminares e outras bem explícitas a respeito desse último vídeo. E hoje nós vamos estar encerrando aqui com os pleiadianos. Nós vamos estar trazendo hoje para vocês duas citações do livro Os Pilares de Tubal-Caim, mais uma vez, falando a respeito dos pleiadianos. Uma citação falando ainda de casamentos de fadas, mas mais específico a respeito de Merlin e Nimue, né, que tem a ver aí com os casamentos de fada e os Néfilins. E vamos estar trazendo aí o que o autor dos Pilares de Tubal-Caim falou a respeito das Pleiades, né? Algumas citações da história, das mitologias com relação às Pleiades, ok? Então, esse vai ser o nosso último vídeo a respeito deles, né? Vocês podem continuar suas pesquisas, que eu vou passar para frente logo depois, né? No próximo vídeo que vier, aí nós já vamos começar a falar dos filhos de Órion ou Orianos, tá bom? Que são uma cabeça um pouco além, não é muito diferente. Eles não são muito diferentes dos pleiadianos, mas tem algumas particularidades a mais. Não vamos ter muitas coisas a falar a respeito dos filhos de Órion, né? Mas porque muito do que diz respeito aos filhos de Órion é muito parecido com o pleiadiano, com algumas diferenças que eu vou citar para vocês no próximo vídeo. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai estar encerrando Pleiades e pleiadianos, né? Vou estar aí falando para vocês a respeito do que o livro Os Pilares de Tubal-Caim fala a respeito deles e também a lenda de Merlin e Nimue, ok? Aí, aguardem um pouquinho que após a nossa vinheta nós estaremos de volta. Mas antes, gostaria de citar aqui também mais um conto de fadas aqui, né? Mais um conto histórico que também está relacionado com esses casamentos de fadas, né? Antes de falar aí do autor sobre a visão dele sobre as Pleiades,
né? O que isso tem a ver com Quetzalcoatl, o que isso tem a ver com a lenda de Orion, um grande caçador, né? Antes de entrar em tudo isso que eu havia falado anteriormente, eu vou ler aqui para vocês uma citação sobre a lenda de Merlin e Nimue, né? Um outro vídeo meu, eu indiquei a série da Netflix, né? Nimue, né? No caso, Cursed, a lenda do lago, né? Que fala um pouco ali sobre as lendas arturianas, focado na Dama do Lago e na sua filha élfica híbrida, né? Ela é uma filha élfica híbrida de humano com um ser élfico e que tem poderes psíquicos, tem poderes de mexer com as raízes, com a terra, né? E na série eles chamam muito ela de bruxa do sangue de lobo. E ali tem o Rei Arthur, né? Uma história ali sobre a espada, sobre a Excalibur, sobre Merlin. E a gente sabe que dentro da doutrina luciferiana, toda essa história arturiana, ela faz parte das lendas, das coisas relacionadas à tradição luciferiana. Então, o autor, como o livro é Os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana, ele claramente citou aqui essa lenda de Merlin e Nimue, a serva da dama élfica do lago. Então ele vai dizer o seguinte aqui: a sedução de Merlin na velhice pela encantadora Nimue, a serva da élfica dama do lago, é outro exemplo de um casamento de fadas. Como eu havia dito para vocês, Nimue é uma híbrida, né? Ela é filha de um humano com uma élfica, né? E aí ela nasceu aí com poderes psíquicos e era chamada de bruxa e perseguida pelos paladinos da Igreja Romana, né? Assim como muitos outros da linhagem dela. Vocês assistirem a série Cursed, a Lenda do Lago, vocês vão entender bastante isso. Então aqui diz: a sedução de Merlin na velhice pela encantadora Nimue, a serva da élfica Dama do Lago, é um outro exemplo de um casamento de fadas. Ao passo que, em termos cristãos, a queda de Merlin é vista como um ato negativo. Night a vê como uma poderosa redenção baseada na magia antiga. Ele diz: Night é um outro escritor ocultista que esse escritor aqui do livro dos Pilares de Tubal-Caim cita. Então ele diz que Night vê essa união poderosa ele chama essa união poderosa de redenção baseada na magia antiga. Ele diz: quando Nimue, a donzela da terra, aprender toda a sabedoria estrelar de Merlin, porque a Nimue era a donzela da terra porque ela era uma híbrida de humano com elfo, né? Nimue, né? Mais uma vez, Nimue era uma híbrida e Merlin aqui é retratado como um ser de sabedoria estrelar, vamos dizer assim, né? E aí diz o seguinte: quando Nimue, a donzela da terra, aprender toda a sabedoria estrelar de Merlin, e Merlin aprender toda a sabedoria da terra de Nimue, os dois juntos partirão em um casamento cósmico em direção às estrelas, levando com eles os filhos da terra. Isso é refletido nos contatos entre o povo bom e os humanos. Quem é esse povo bom que eles estão dizendo aqui? É o povo élfico, o povo nórdico, né? Povo do céu, povo do raio, né? Que você vê muito esse termo usado na própria série da Nimue, né? Você vê esse povo, o povo do raio, né? Ser muito usado. É o povo que passou conhecimento, que ensinou poderes psíquicos, como despertar os poderes psíquicos, né? Todas essas coisas maravilhosas que a gente vê se repetindo no dia de hoje, né? Com o nome de Confederação Intergaláctica.
né? O povo bom e os humanos gravados nos julgamentos de bruxas. O resultado final desses encontros próximos de fadas é que o humano recebe conhecimento oculto sobre ervas e poderes psíquicos. Olha aí como eu falei. Então, pessoal, a gente pode entender esses encontros aí, né, entre o povo bom e os humanos, né, que dão a eles conhecimento de ervas, poderes psíquicos dos seus amigos élficos, né? A gente pode ver uma associação muito igual, muito parecida ao que acontecia no passado, o que aconteceu no passado, o que está voltando a acontecer, e a mesma associação com o que está sendo levantado hoje a respeito desses seres intergalácticos. A diferença é que antigamente eles eram chamados de fadas, elfos e ninfas. Hoje eles são chamados de seres intergalácticos, pleiadianos, seres de luz e uma porção de outras coisas. Aí olha bem o que ele fala. Com relação à morte de Merlin, sua prisão em uma torre de vidro, que certos relatos chamam de observatório, o associa à doutrina dos deuses antigos e vigias ou vigilantes, e o identifica como um deles, ou seja, a história de Merlin, que está contida no Rei Arthur, o mago Merlin, ele, segundo esse autor, pode ser aqui identificado como um dos vigilantes. Ele pode ser identificado como um dos vigilantes. Ou seja, o mago Merlin, será que ele seria o mesmo Hermes, né? Trismegistro, cultuado também pela magia? Aqui ele também relata para nós como se deu o nascimento de Merlin aqui na Terra, né? Nos mitos de Arthur, que contém muitos elementos luciferianos, né, como eu disse, né, a história arturiana, faz parte da tradição luciferiana. Então ele vai estar confirmando isso. Nos mitos de Arthur, que contém muitos elementos luciferianos, o nascimento de Merlin e sua sedução por Nimue em sua velhice. Não, irmãos, eu tô lendo de novo aqui a outra parte. Agora eu vou ir no nascimento de Merlin. Vamos lá. Não, é isso mesmo, tá certo. Nos mitos de Arthur, que contém muitos elementos luciferianos, o nascimento de Merlin e sua sedução por Nimue em sua velhice simbolizam aspectos esotéricos dos casamentos de fadas entre humanos e elfos. Olha bem. Na propaganda cristã, Mirdin ou Merlin é o produto da união de um diabo com uma freira. Despida da camada artificial cristã, essa união é o acasalamento entre um ser-deus angelical e uma sacerdotisa humana. Olha como é que fica mais bonito dizer assim, né? Um ser-deus angelical e uma sacerdotisa humana. Era muito usado, tá? Sacerdotisas humanas para ter acasalamento com seres deuses angelicais, supostamente, para poder trazer híbridos para a Terra, e esses híbridos carregavam as almas de espíritos malignos ou dos próprios anjos caídos para adentrarem essa dimensão. Despida da camada artificial cristã, essa união é o acasalamento entre um ser-deus angelical e uma sacerdotisa humana. Para apoiar este pensamento, o cronista histórico Geoffrey de Mormon descreve o pai do mago-chefe como um jovem extremamente bonito que foi da raça de espírito que existe entre a lua e a terra e que chamamos de demônios íncubos. Eles têm uma natureza que tem partes de homens e de anjos, e eles conversam com mulheres mortais. E sabe o que é mais interessante nisso? É que ele diz que o fato de o nascimento de Merlin ter sido chamado de um acasalamento entre um diabo e uma freira, isso é uma propaganda cristã ruim da história, né? Mas no final ele descreve que esse ser Deus angelical era um demônio íncubo. Ou seja, que controvérsia, né?
ele critica a visão, entre aspas, da religião de dizer que Merlin era filho de um diabo com uma freira. Mas aí, depois de dizer que era um ser deus angelical com uma sacerdotisa humana, ele fala que este mesmo era conhecido como um demônio íncubo. Ou seja, não mudou nada, né? Ou seja, ele criticou a forma que foi chamado, mas depois confirmou que era um demônio. Então, gente, essa aí é mais uma das citações do que aconteceu no passado. Hoje isso continua acontecendo. Vocês viram aí nos relatos da vida real que a questão da híbrida, filha de um pleiadiano com uma mulher humana, que essa menina foi levada para um mundo paralelo para fazer parte dos exércitos de Apocalipse 12. Então agora nós vamos passar para outra parte do livro que vai falar diretamente sobre os pleiadianos, tá bom? E vai ter aí o surgimento deles com a lenda de Quetzalcoatl, né? A relação deles com a lenda de Quetzalcoatl e com outras que a gente vai citar aí no decorrer do vídeo, ok? Nós vamos agora passar para outros capítulos dos Pilares de Tubal-Caim, onde nós vamos dissertar aí a respeito agora diretamente sobre as Pleiades, ok? Guarda um pouquinho aí que já estamos de volta. No Antigo México, a serpente da sabedoria era adorada como deus chamado Quetzalcoatl ou a serpente com penas. Ele era conhecido como Senhor da vida e da morte e o Senhor da estrela da manhã, e era o deus do vento, como o sopro da vida e da vegetação. Quetzalcoatl era uma figura de rei divina e culturalmente exemplar no exterior. Ele foi o primeiro governante mítico dos toltecas que assumiram o Império Azteca e ensinou a seu povo os segredos da agricultura, artes e artesanato e o calendário. O deus serpente foi descrito como um homem branco, alto, os cabelos castanhos longos com reflexos avermelhados, caindo até os ombros, olhos verdes castanhos e vestindo um manto branco decorado com uma crustal em forma de T. Bem assim o aspecto pleiadiano, né? Para vocês verem aí. E vestindo um manto branco decorado com uma crustal em forma de T. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao século XVI, carregando imagens de Jesus, né, Sananda, os nativos reconheceram seu deus serpente Quetzalcoatl e pensaram que ele tinha retornado. Quando ele velejou do México para sua terra além do sol, se pondo, se tornou a estrela da noite e da manhã, Vênus. Ou seja, as polaridades. Ele é o bem e o mal, ele é Jesus e o diabo, ele é a luz e as trevas, né? As duas faces de uma mesma, né? Porque é isso que os ocultistas pregam, que o bem e o mal são duas faces de um mesmo ser. E aqui está dizendo que esse deus serpente Quetzalcoatl, que é conhecido como estrela da manhã, se tornou a estrela da noite e da manhã, Vênus. Tudo que está relacionado a Vênus está relacionado a Lúcifer, ok? Nós vimos lá nos vídeos dos Almarãs. Se você ainda não assistiu, volta aos vídeos dos Almarãs que você vai entender. Na posterior arte sul-americana, ele foi claramente identificado com o Cristo, assim como uma serpente com penas crucificada, né? Porque em tudo eles querem imitar, né? Jesus, Cristo, não é o Salvador filho de Arro. É o filho de Arro, o Salvador que morreu no madeiro, se chama Yahushua.
tá? Essa aqui, Cristo, Jesus, é a face da luz de Lúcifer que foi trocado nas Bíblias que nós temos hoje. No México e na América Central, Quetzalcoatl foi e continua sendo associado às infames, famosas 13 caveiras de cristal. Embora algumas sejam consideradas farsas modernas, a lenda das caveiras chama o deus serpente como um dos avatares que desceram à Terra para ensinar a humanidade, confirmando para vocês que eles precisam de avatares para estar aqui. Esses avatares supostamente vieram de Pleiades, Órion e Sírius. Mas, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, nem todos os seres de Órion, Pleiades e Sírius são da Confederação. Mas aqueles que seguiram Lúcifer e estão ajudando ele na sua ascensão, esses avatares supostamente vieram de Pleiades, Órion e Sírius. Esse livro que nós estamos lendo aqui agora se chama Os Pilares de Tubal-Caim, Os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana. Então, não adianta negar, né? Porque os próprios estão afirmando que os avatares que vieram à Terra para ensinar a humanidade vieram para ajudar aí na ascensão do avatar de Quetzalcoatl. As 13 caveiras de cristal vieram das Pleiades, Órion e Sírius. E eles trouxeram com eles, que vieram de mão vazia? Não, supostamente vieram também com muitas coisas boas, olha. Quem ia dizer que esses seres são maus? Órion, Sírius, Pleiades, eles trouxeram com eles as caveiras de cristal codificadas com conhecimentos sobre a ciência, astronomia e filosofia. Né? Parece que não tem nada de ruim nisso, né? Foi alegado que esses objetos podem ser usados como os monólitos do famoso romance de ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, para acelerar a evolução humana. Isto é, claro, se o acesso a eles puder ser descoberto. Acelerar a evolução humana, de que forma? Isto é, claro, se o acesso a eles puder ser redescoberto. Alguns velhos nativos americanos supostamente disseram que isso vai acontecer quando? Na Era de Aquário. Então, meus queridos, está aí a prova. Se aparecem pregando nova Era de Aquário, tem a ver com os avatares de Pleiades, Órion, Sírius, tem a ver com Quetzalcoatl, tem a ver com Vênus, tem a ver com tradição luciferiana, ok? Vamos agora para uma outra parte interessante falando das Pleiades. Na mitologia greco-romana, Órion foi amado por Diana, a deusa lunar da caça, que é a mesma Astarote, o lado oposto feminino de Lúcifer. Todos os dias, o jovem caçador costumava, e Órion também é um arquétipo para Lúcifer, tá bom? Também foi um dos avatares na mitologia. Todos os dias, porque existem 3 arquétipos relacionados a ele, que é o caçador, o Green Man, que é o guardião dos bosques e das florestas, e o velho sábio, né? O arquétipo é lá o Gandalf. É como se fosse o Gandalf, o Dumbledore do Harry Potter, é o velho sábio. Todos os dias o jovem caçador costumava percorrer a floresta com seu fiel cão Sírio, olha aí de novo Sírio, né? Sírios, né? Na mitologia, né? Nós vimos antes Pleiade, Órion e Sírios, né? E aí o arquétipo de Órion como um deus, né? Tinha um
cão chamado Sírio, né? Um cão chamado Sírio. Isso para poder você entender a associação desses planetas um com o outro, Órion, Pleiades e Sírios. Todos os dias o jovem caçador costumava percorrer a floresta com seu fiel cão Sírio logo atrás. Um dia, ele encontrou um grupo de ninfas de Diana, dançando alegremente em uma clareira da floresta. Elas eram, na verdade, filhas do Titã, conhecido como Atlas. Órion imediatamente as perseguiu, mas elas se embranharam ainda mais para dentro da floresta e foram perseguidas pelo caçador de sangue quente. Em uma tentativa de escapar de seu cerco, as ninfas pediram auxílio de sua senhora Diana. Elas foram instantaneamente transformadas em 7 pombas brancas e voaram pelo céu. Elas se tornaram as 7 estrelas da constelação de Pleiades. Então aí você vê agora na mitologia a associação de Pleiades com Órion e Diana, que são arquétipos solares e lunares do lado feminino e masculino de Lúcifer. Temos aí uma mitologia relacionando as Pleiades, transformadas por Diana em 7 pombas brancas e foram colocadas na constelação das Pleiades. Então, vamos aqui agora. Isso tudo está relatado no livro Os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana. Agora nós vamos para uma terceira citação aqui no mesmo livro. Vamos lá. Aqui nessa citação, o capítulo é Órion e o Grande Caçador. O autor de Os Pilares de Tubal-Caim começa falando da Ursa Maior, né? Que também é conhecida como uma constelação. A Ursa Maior é o veículo celestial da líder feminina da grande caçada no folclore e na tradição da bruxaria. Essa líder feminina celestial, mais uma vez, Astarote, a irmã esposa de Lúcifer. A Ursa Maior é o veículo celestial da líder feminina da grande caçada, porque ela, assim como ele é um grande caçador, ela também é uma grande caçadora. Na mitologia, né? Na grande caçada, no folclore e na tradição da bruxaria. Ela é Holda, Herodias ou Diana Artemis, a deusa negra e grande dama da bruxaria europeia. Isso é confirmado pelo encantamento mágico helenístico para Arctos. Isso é confirmado pelo encantamento mágico helenístico para Arctos, como a cadeira da grande caçadora. Então ele está dizendo aqui que essa mitologia é confirmada pelo encantamento mágico helenístico para Actos, como a cadeira da grande caçadora. Esses sistemas estelares, girando no céu alto, são os veículos cósmicos dos velhos poderes, de onde os mistérios cainitas ou fitos, olha aí, cainitas, né, relacionado a Caim, mais que humanos, foram originalmente transmutados, e a semente dos velhos deuses e dos grandes nasceu eras atrás. Eras atrás foi usado Caim e a sua descendência para trazer esses seres de forma física para a Terra, né? Os filhos de Caim foram avatares para esses seres de Pleiades, de Órion, né? A Ursa Maior. Velhos poderes de onde os mistérios cainitofitos, mais que humanos, foram originalmente transmutados, e a semente dos velhos deuses e dos grandes nasceu eras atrás. Você acha que o propósito deles mudou? Você acha que não tem aí velhos deuses e semente dos grandes querendo nascer de novo nesse mundo? Vai vendo. As Pleiades
Mais uma vez, as Pleiades, ou 7 irmãs, são chamadas de galinhas da noite no folclore europeu. Elas são sagradas para a Dama Branca do Céu, a deusa bruxa. Quem é essa Dama Branca do Céu? Também conhecido como a deusa Lua ou deusa lunar, a Branca de Neve, né? Quando você ouve aí nas histórias infantis, nas histórias dos irmãos Grimm, os contos de fada, os filmes retratando os contos de fada, Branca de Neve, ela está retratando a Dama Branca do Céu, a deusa bruxa, que está relacionada com as Pleiades, onde as Pleiades são suas 7 irmãs galinhas da noite. Olha que bonito, né? Elas são sagradas para a Dama Branca do Céu, a deusa bruxa, no seu aspecto sétuplo, porque 7 irmãs é o aspecto da grande Dama do Céu, a Lua, né? No seu aspecto sétuplo, porque ela teve várias galinhas da noite, né? No seu aspecto sétuplo, como a chama de 7 línguas do candil das virgens estrelares. Como a chama de 7 línguas do candil das virgens estrelares. As Pleiades traçam o caminho elíptico ao longo do céu noturno, feito pelo Sol durante as horas matutinas. Magicamente, seus poderes são contidos de acordo com a gripa para aumentar a luz dos olhos. Possivelmente, uma referência ao mito clássico de Órion, para congregar os espíritos, aumentar os ventos, revelar segredos e coisas ocultas. A rainha negra de Elfhem, né? E essa palavra Elfhem está relacionada muito com a história dos elfos, com as coisas élficas, né? Os elfos, a rainha negra de Elfhem. Se você vê lá a série Nimue, né? Cursed, que fala da história de Nimue, Rei Arthur, né? Todas as histórias lá do Santo Graal deles. Você vai encontrar lá histórias sobre Elfhem, rainha de Elfhem, né? Que muitos elfos, muitos seres, né? Sátiros e toda essa coisa aí. Por isso que eu comecei os vídeos sobre as Pleiades mostrando os elfos, né? Porque é basicamente assim que eles são. A mais sagrada, a rainha negra de Elfhem, a mais sagrada para a mãe de rosto negro, é a estrela gêmea Caput Algol, né? E aí nós vamos estar falando agora aí do lado negro da Astaroth, que vocês vão saber já já quem é, embora eu já tenha falado em outros vídeos. A rainha negra de Elfhem, a mais sagrada para a mãe de rosto negro, é a estrela gêmea, a sua gêmea, Caput Algol, ou Algul em árabe, significa demônio. Mais uma vez, não é a Bíblia, não é ninguém que está falando. É um homem que escreveu os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana. Então, ele está dizendo, em árabe significa demônio. Ela está na constelação de Perseu, que representa o semblante maligno da Górgone Medusa. Ela é o aspecto triforme do cacho de serpentes da deusa grega Hécate Mormo, adorada pelas antigas bruxas de Tessália. Essa deusa está ligada à face negra, ou lado escuro da lua. E quem é a lua? A Dama Branca do Céu. E ela tem uma face negra, a lua negra, que é a sua irmã gêmea, Algul, o Caput Algol, que significa demônio, é a sua irmã demoníaca. A face negra, ou lado escuro da lua, e ela protege os portões do mundo subterrâneo. Na demonologia judaica, Algol, um sistema estelar binário rotativo, é conhecido como a cabeça de Satã e a estrela de Lilith. Ok? A estrela de Lilith. Essa é o lado escuro da Dama Branca do Céu. O explorador vitoriano Sir Richard Burton, e para vocês entenderem o que eu estava falando sobre a direita e a esquerda,
Eles querem que acabe as polaridades. O lado branco e o lado escuro tem que se unir e virar um yin e yang. Agora vocês vão prestar bastante atenção no que eu vou dizer. O que está dizendo aqui no livro Os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana. O explorador vitoriano Sir Richard Burton notou a associação dela com Lilith, a Lâmia. O Dakini do hinduísmo, ou Dakini, o Utug caldeu e o Jijin, ou Dijin, né? O demônio do deserto. A mesma, né? Ou seja, o Richard Burton notou a associação dela com Lilith, a Lâmia, o Dakini do hinduísmo, o Utug caldeu e o Dijin, ou demônio do deserto. Agol é o bruxo estrela da estriga, corujas, grito ou bruxos italianos. Os árabes o chamavam de demônio pestanejante e Grant usa numerologia oculta para ligar essa estrela com Melquisedeque e a fraternidade branca. Ué, gente, ué, né? Ué, mas a fraternidade branca não é a suposta luz? Mas se vocês derem uma boa olhada no discurso deles, vocês vão ver como eles também defendem a escuridão, que eles são seres mais primitivos, que não são evoluídos, que a gente precisa agregar também, né? Esse Melquisedeque aqui não é o Melquisedeque da escritura, tá? Eles têm uma Maitreya, né, o rei deles intraterreno, como se fosse o próprio Melquisedeque, mas não é, ok? Então, os árabes o chamavam de demônio pestanejante e Grant usa numerologia oculta para ligar essa estrela com Melquisedeque e a fraternidade branca. Como a gente ainda vai falar da fraternidade branca mais na frente, eu só queria que vocês entendesse como isso está relacionado com as Pleiades da Fraternidade Branca, da Confederação, e como eles estão ligados junto à luz com as trevas, né? Que era o que eles sempre quiseram, esse equilíbrio entre a luz e as trevas. Então, vamos à quarta associação aqui a eles ou a elas no livro Os Pilares de Tubal-Caim, a tradição luciferiana. São 3 associações, eu achei que tinham 4, mas eu já li a quarta aqui, que fala da associação com Melquisedeque e a Fraternidade Branca. Pois é, são essas 3 citações que nós temos aqui, e vocês viram aí como é complicada essa associação, né? Os pleidianos que estão ligados à Confederação Galáctica com coisas que supostamente fazem parte das sombras, né? Já que eles buscam o equilíbrio e acabar com as polaridades, né? Então nós vemos aí algumas citações que nos faz aí pensar sobre o que está sendo pregado por esses seres aí em diversas plataformas, em diversos livros, né? E fazendo com que muitas pessoas venham tê-los como mestres, como ajudadores, como instrutores, né? Que é como eles gostam de ser chamados, instrutores, ajudadores, auxiliadores, e por aí vai. Mas a questão é bem mais complicada do que isso, como vocês puderam ver. Então, amados, aqui a gente vai encerrando esses vídeos, né? Creio que já deu para vocês terem uma noção, uma ideia do que representa toda essa questão da nova era e de como esses seres das Pleiades que estão confederados com essa confederação aí da grande fraternidade branca,
eles vêm com um discurso de paz, se fazem passar por seres de luz, mas não são. Eles são rebeldes que não seguiram diretamente o caos, mas também não quiseram seguir o Criador. Quiseram ter um reino próprio, quiseram ter os seus próprios reinados, os seus próprios governantes, sem querer ser mais subordinado ou prestar satisfações a Yahweh, que quiseram seguir o próprio caminho, né? E por causa disso, eles se encontraram nas suas rebeliões e hoje tem muitos seres que são descendentes deles que fazem parte dessa confederação. Então, nós vamos encerrando aqui esses vídeos sobre os Pleiadianos da Confederação, e nós vamos dar continuidade aos vídeos agora falando sobre um outro braço. Nós terminamos aqui a 5ª cabeça da besta do Apocalipse, né? Os Pleiadianos. E vamos agora falar um pouquinho nos próximos vídeos, né? Sobre a próxima cabeça da besta, né? E a próxima cabeça, a 6ª cabeça, estamos chegando quase no final, né? Estamos chegando quase no final. Ainda tem bastante coisa pra gente falar. E a próxima cabeça da besta, que é a 6ª cabeça da besta do Apocalipse, são os filhos do Órion. E a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre os filhos do Órion para vocês. Então fiquem ligados, acompanhem o canal, curtam o vídeo, curtam os vídeos, dê o seu like, se inscreva. Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, aperta lá o sininho, porque tem pessoas aqui falando que não está sendo notificado quando sai um vídeo novo. Então vai lá, clica no sininho, coloca lá todas as notificações para que você seja avisado. Comenta, curte, compartilha para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e ele venha te recomendar mais, né? Você venha ver mais a respeito. Nós temos agora a nossa aba comunidade. Sempre que possível eu vou estar lá postando para vocês. Aos pouquinhos o canal está crescendo, estão desbloqueando, né, recursos. Sempre que eu puder, eu vou estar postando curiosidades lá para vocês, interagindo com vocês. E no mais, eu só tenho a agradecer. Curtam, compartilhem, coloca lá o seu sininho, né? Clica lá no sininho e comenta aí embaixo o que você acha disso tudo, né? E a gente se vê no próximo vídeo a respeito dos filhos de Órion, a 6ª cabeça da besta do Apocalipse. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Que a Yahushua te abençoe ricamente. Até lá!